Você sabe o que é revisão da vida toda? A possibilidade de melhorar a aposentadoria de pessoas que já se aposentaram ou a possibilidade de melhorar a aposentadoria de quem está perto aí de se aposentar. Revisão da vida toda está entrando na pauta do Supremo Tribunal Federal para votação nessa época, agora em 2022. Você acredita que o Supremo vai conceder e dar a possibilidade de inserir na conta aí da média de aposentadoria valores que as pessoas recebiam antes do Plano Real, antes de 1994? É disso que se trata essa revisão da vida toda. Antes, a regra, a pessoa pegava os maiores salários, a média aí dos maiores salários após 94. Só que existem pessoas que antes disso tinham bons salários, ganhavam bem e isso acabava não entrando. Então, existem talvez milhares de pessoas que podem ter sido prejudicadas, beleza? Mas isso só afeta pessoas que trabalhavam de carteira assinada antes de 1994, tá certo? Para fins de aposentadoria. Então, isso está na pauta do Supremo Tribunal Federal e a previsão é de votação nesse 23 de novembro de 2022. Lembrando que está para votação, mas cada ministro, eu sempre gosto de lembrar isso para você entender como funciona e não ficar criando expectativa boba. Cada ministro pode pedir vista, ok? Quando o ministro pede vista, só quando ele resolver que aquilo volta. Exemplo, outro dia o Supremo estava votando a prisão de pessoas com ensino superior que antes do julgamento ficam numa sala especial ou ficam numa cela especial. O ministro Toffoli foi lá, pediu vista, parou o julgamento, tá certo? Então, a tendência é que a regra seja aprovada, porque a maioria dos ministros já aprovou a favor da revisão da vida toda, agora em março de 2022. E por que isso parou? Isso parou porque o ministro Nunes Marques, que é um dos ministros mais recentes, só o ministro André Mendonça é mais recente que o Nunes Marques, a análise foi suspensa por pedido de vista do ministro Cássio Nunes Marques. Na ocasião, o placar estava 6-5. Então, o que ele pode fazer? Né? Já está formada aí a maioria, né? Então, o relator da ação era o ministro Marco Aurélio, que se aposentou. No lugar dele entrou o André Mendonça, certo? E ele já votou. Ele foi substituído por André Mendonça, mas em junho a corte decidiu que votos de ministros aposentados devem ser mantidos. Então isso aí é importante. Eu estou falando com você, lendo aqui a matéria. O marco temporal de julho de 94 foi definido em 99. Até então, o cálculo do benefício considerava a média das contribuições dos últimos 3 anos. Depois foi aprovada uma lei que determinou que a média seria feita com os salários da vida toda, mas a partir de julho de 94. Por quê? Por causa do Plano Real, por causa da estabilização da economia, tá certo? Então, é possível que brasileiros, que pessoas que já se aposentaram, se beneficiem dessa conta, e aí chama-se isso de revisão da vida toda, porque entraria toda a conta de aposentadoria, toda a contribuição na conta. Isso só beneficia quem ganhava bem antes do Plano Real, tá certo? Só beneficia quem ganhava bem. Mas tem pessoas pleiteando isso, então possivelmente as pessoas se sentiram aí prejudicadas. Então a revisão da vida toda está entrando na pauta do Supremo. E isso pode demorar um pouco, tá certo? Algum ministro pode rever voto, alguma coisa assim, porque nós estamos em um período em que isso vai ser votado em transição de governo. Aquilo que se determinar ali vai aumentar a despesa para o governo, e nós estamos em transição de governo. Então, pode ser, porque os caras já mudaram de voto outras vezes. Em outras ocasiões, os caras já mudaram de voto. Então, torcendo aí para dar tudo certo para as pessoas que têm essa expectativa aí no Supremo. Lembrar para você que existe uma ação imensa no Supremo de revisão do FGTS também. Essa ação está há muitos anos lá e é muito difícil que ela saia, mas de vez em quando a gente dá uma atualizada aqui na informação para você. Supremo Tribunal Federal, o STF, vai julgar a revisão da vida toda, tá certo? Nesse novembro de 2022, no final de 2022, e qual é a sua expectativa em relação a isso? Você conhece alguém que antes de 94 tinha um salário maior e aí, por causa disso, acabou se prejudicando na aposentadoria? Lembrar para você também que caso os efeitos
Caso esse julgamento saia, vai ter efeito retroativo em milhares de aposentadorias. Então o impacto para os cofres públicos pode ser bem grande. E fazendo esse lembrete por causa da transição de governo, e a gente está vendo que o governo não tem muito dinheiro, estão fazendo até uma PEC para poder conseguir pagar promessas de campanha que são realmente grandes. Então a gente vai prestando bastante atenção nisso aí. Você ficou até aqui? Deu aquela curtida no vídeo? Você pode se inscrever aqui no canal e você pode compartilhar nossos vídeos com os seus amigos se você quiser. Beleza? Aquele abraço e até o próximo vídeo.